Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje temos em mãos um material, assim, de peso na área da psicoterapia, né? O guia Rational Emotive Behavior Therapy, a Therapist's Guide, do próprio Albert Ellis, na sua edição de 2005. A nossa missão hoje é meio que dissecar a estrutura desse guia, sabe? Entender como o Ellis organizou o arsenal de técnicas da terapia racional emotiva comportamental, a TREC. A gente não vai detalhar cada técnica específica, mas sim olhar para o mapa que ele deixou para a gente. É fascinante, né? Pegar a estrutura de um livro seminal como este e ver o que ela revela sobre o pensamento do autor. Funciona quase como uma arquitetura da terapia mesmo. Vamos mergulhar nessa estrutura, então? Com certeza. A forma como o Ellis escolhe apresentar as ferramentas terapêuticas é por si só uma fonte de insights, né? Ele não joga tudo num balaio só, tipo assim. A divisão em capítulos específicos para abordagens cognitivas, emotivas e comportamentais já sinaliza uma concepção muito particular sobre como a mudança acontece. É uma visão que reconhece a complexidade humana, sabe? Propõe focos de intervenção distintos, mas interligados. E é interessante notar que antes mesmo de chegar nessas categorias de técnicas, o guia dedica um tempo considerável para estabelecer as fundações. Tem capítulos sobre a filosofia por trás da TREC, a teoria dele sobre como a personalidade funciona, e até a perspectiva sobre o que seria uma perturbação da personalidade, e como a mudança terapêutica ocorre. É quase como se ele dissesse, olha, antes de usar as ferramentas, entende o terreno e os princípios. Exato. E um elemento estrutural que a gente não pode subestimar é a presença de um capítulo inteiro dedicado ao processo de avaliação antes da discussão das técnicas. Isso não é pouca coisa, não. Reforça de maneira bem enfática a premissa da TREC e de muitas terapias sérias, né? De que uma compreensão aprofundada do cliente, das suas crenças centrais, dos problemas específicos, do contexto, isso é absolutamente fundamental. A avaliação não é um mero protocolo, sabe? Ela direciona toda a estratégia terapêutica. Sem um bom diagnóstico do mapa de crenças da pessoa, a aplicação das técnicas seria como atirar no escuro. Perfeito. Essa etapa de avaliação, então, prepara o cenário. E aí a gente entra no que talvez seja o núcleo da nossa análise hoje. A forma como o Ellis organiza as próprias técnicas de intervenção. O guia agrupa em 3 categorias principais, né? 3 pilares de atuação. O primeiro capítulo de técnicas que ele apresenta é dedicado às técnicas cognitivas na TREC. Qual a mensagem por trás dessa escolha de começar pelo cognitivo, hein? Olha, a ordem aqui não parece ser aleatória, não. Colocar as técnicas cognitivas em primeiro lugar reforça a hipótese central da TREC, né? Aquela ideia de que nossas perturbações emocionais e comportamentais derivam, em grande parte, das nossas crenças irracionais. Das nossas exigências absolutistas sobre nós mesmos, os outros, o mundo. Embora este guia aqui não detalhe cada passo, a existência desse capítulo sugere um conjunto de estratégias focadas em identificar, desafiar, modificar esses padrões de pensamento disfuncionais. É aqui que mora o coração do famoso modelo ABC da TREC, sabe? O acontecimento ativador, o B das beliefs, crenças, e o C das consequências. O terapeuta foca intensamente no B, nas crenças. Técnicas como o debate socrático, onde o terapeuta guia o cliente a questionar a lógica, a evidência das próprias crenças e o disputar direto das crenças irracionais, questionando a funcionalidade delas, a base empírica, são exemplos clássicos que certamente estariam detalhados nesse capítulo. O objetivo é ajudar a pessoa a internalizar uma filosofia de vida mais flexível, mais realista, né? Essa ideia de ir direto na raiz filosófica do sofrimento, que pro Ellis estava justamente nessas crenças rígidas, tipo, eu tenho que ter sucesso em tudo, ou as pessoas devem me tratar bem sempre, mas a estrutura do livro mostra que o Ellis não parou por aí. Logo na sequência, ele dedica um capítulo inteirinho às técnicas emotivas experienciais na TREC. Essa separação tão marcada do cognitivo levanta uma questão. A TREC, que muitas vezes é vista como muito focada na razão, ela também dá um peso significativo para a experiência emocional direta? Essa é uma observação crucial, sim. A existência desse capítulo dedicado às técnicas emotivo-experienciais desafia diretamente aquela caricatura da TREC como uma terapia fria ou puramente intelectual, sabe?
Ellis reconhecia explicitamente que a mudança profunda não ocorre só no nível do pensamento lógico. É preciso também engajar o afeto, trabalhar as emoções de forma mais direta, mais vívida. O que é particularmente interessante aqui é como ele formaliza e estrutura essa intervenção. Não é só validar emoções, mas usar técnicas específicas para promover mudanças emocionais. A gente pode pensar em estratégias como a aceitação incondicional de si mesmo, a AUS, né? Que é mais do que uma ideia, é um exercício emocional de autoaceitação apesar das falhas. Ou os famosos exercícios de ataque à vergonha, o Shame Attacking Exercises, onde o cliente é encorajado a fazer algo que não é prejudicial, mas é socialmente meio embaraçoso. Tipo cantar alto num elevador vazio, ou usar roupas que não combinam de propósito, para aprender experiencialmente que consegue tolerar o desconforto do possível julgamento alheio, e que a catástrofe imaginada, né, ser totalmente rejeitado ou ridicularizado, geralmente não acontece. Essas técnicas visam modificar a resposta emocional que está condicionada, e não só a crença intelectual. Nossa, esses exercícios de ataque à vergonha são um exemplo poderoso mesmo de como a Trek busca integrar mudança em múltiplos níveis. Não basta só dizer para si mesmo, não ligo por que pensam. É preciso sentir e agir de acordo com essa nova filosofia. O que nos leva naturalmente ao terceiro pilar da estrutura do Ellis, o capítulo sobre técnicas comportamentais na Trek. Então, depois de abordar o pensar e o sentir, ele formaliza a importância do agir. Como que essas técnicas se encaixam no modelo geral? Exatamente. A inclusão explícita de um capítulo sobre técnicas comportamentais completa a tríade: pensamento, emoção, comportamento. Isso reforça um princípio pragmático fundamental na Trek. A mudança real duradoura geralmente requer que a pessoa faça algo diferente no dia a dia dela. Novas crenças e emoções mais saudáveis precisam ser testadas e reforçadas pela ação concreta, sabe? Essas técnicas podem variar bastante. Podem incluir tarefas de casa graduais, onde o cliente pratica enfrentar situações que evita passo a passo. Podem envolver treinamento de habilidades específicas, tipo assertividade ou resolução de problemas, técnicas de exposição sistemática a estímulos temidos bem comuns em terapias comportamentais, também tem seu lugar aqui, ajudando a pessoa a dessensibilizar medos e aprender que pode lidar com a situação. Métodos de relaxamento ou controle de impulsos também podem ser incorporados. O ponto central é que a ação é vista como um componente vital do processo terapêutico, não só como um resultado passivo da mudança cognitiva ou emocional, mas como um motor ativo dessa mudança. Faz todo sentido. É quase como um ciclo que se retroalimenta, né? Mudar a crença facilita mudar a emoção e o comportamento, e mudar o comportamento, ver que sobreviveu ou até teve sucesso, isso reforça a nova crença e modula a emoção. A estrutura tripartite do livro Cognitiva, Emotiva, Comportamental parece espelhar bem essa dinâmica integrada. Precisamente. A organização do guia sugere que, embora a gente possa focar em um domínio por vez, a meta é uma transformação que abranja todos eles. A beleza dessa estrutura é que ela oferece um leque de opções, né? Dependendo do problema, das características do cliente, o terapeuta pode dar mais ênfase a um tipo de técnica ou a outro, ou combinar elas de forma estratégica. Reconhece que a mudança pode começar por portas diferentes, sabe? Às vezes mudar o pensamento abre caminho para sentir e agir diferente. Outras vezes é agir diferente que força a pessoa a reavaliar as crenças e sentimentos. Essa flexibilidade dentro de uma estrutura clara é uma das forças da abordagem, como apresentada pelo Ellis. A integração da Trek com outros sistemas de terapia. Isso sugere que o Ellis não via a Trek como um sistema fechado, autossuficiente, mas sim como algo que podia dialogar com outras escolas. Isso parece bastante moderno, de certa forma. De fato, incluir um capítulo sobre integração demonstra uma postura de pragmatismo e uma abertura intelectual notável. Sugere que o objetivo principal é ajudar o cliente da forma mais eficaz possível e que isso pode envolver incorporar insights ou técnicas de outras abordagens terapêuticas, desde que sejam compatíveis com os princípios filosóficos centrais da Trek, claro. Entendi. Não se trata de um ecletismo aleatório, tipo pegar um pouco de tudo,
mas de uma integração pensada, buscando sinergias. Por exemplo, a Trek pode se beneficiar de técnicas de mindfulness de outras tradições para ajudar na tomada de consciência das crenças, ou integrar abordagens mais focadas no corpo, se isso for relevante para o cliente. Ao mesmo tempo, os princípios racionais da Trek podem enriquecer outras terapias. Essa abertura evita o dogmatismo e coloca o foco no bem-estar do cliente, o que é, sim, uma visão bem contemporânea da psicoterapia. Uma flexibilidade que reconhece a complexidade da prática clínica real, com certeza. E para amarrar a estrutura principal do livro, o Ellis inclui um apêndice importante: como manter e aprimorar seus ganhos com a terapia racional emotiva. Isso parece ir direto a um dos objetivos mais caros à Trek, a ideia de empoderamento e autonomia do cliente, certo? Sem dúvida alguma. Esse apêndice não é um mero detalhe, não. Ele encapsula a filosofia educacional e de longo prazo da Trek. O objetivo último não é só que a pessoa se sinta melhor enquanto está em terapia, mas que ela aprenda a ser seu próprio terapeuta. A Trek busca promover uma mudança filosófica profunda, uma reorientação na forma como a pessoa pensa sobre si mesma, os outros, as adversidades da vida. Portanto, fornecer ferramentas explícitas para que o cliente possa manter os ganhos depois do término da terapia e continuar aplicando os princípios racionais para lidar com novos desafios é perfeitamente coerente com essa meta. Reforça a ideia de que a Trek é, em essência, um aprendizado para a vida, visando a autossuficiência emocional e a resiliência. Ok, então, se a gente fosse destilar a essência do que essa estrutura do guia do Albert Ellis nos comunica sobre a Trek, o que diríamos? Fica bem evidente que ele apresenta a Trek como um sistema terapêutico robusto, multifacetado, não uma abordagem de um truque só, né? Exatamente. A estrutura revela uma terapia que, bom, primeiro se baseia numa filosofia clara e numa teoria da personalidade específica. Segundo, exige uma avaliação cuidadosa antes de intervir, isso é chave. Terceiro, organiza suas intervenções de forma deliberada em 3 grandes eixos: cognitivo, emotivo, experiencial e comportamental, reconhecendo que pensamento, sentimento e ação são interdependentes e precisam ser abordados. Quarto, é pragmática e aberta à integração com outras abordagens, como a gente viu. E quinto, tem como meta final a autonomia do cliente, focando na manutenção dos ganhos. A própria arquitetura do livro é uma aula sobre a complexidade e a abrangência do modelo que o Ellis propôs. E essa organização tripartite, esse foco simultâneo no pensar, sentir e agir, talvez seja o ponto mais distintivo que emerge dessa análise estrutural. Como essas 3 frentes trabalham juntas para não só aliviar sintomas, mas talvez promover algo mais profundo. É aí que reside talvez a questão mais instigante que essa estrutura nos deixa, né? Pensando nessa integração deliberada cognitiva, emotiva, comportamental, e lembrando que o Ellis aborda a perturbação da personalidade logo no início do guia. Será que essa abordagem multifacetada é precisamente o que permite à Trek ir além do alívio sintomático? Será que atuar nessas 3 frentes simultaneamente é a chave para catalisar não apenas mudanças pontuais, mas uma reestruturação mais fundamental e duradoura na forma como a pessoa se relaciona consigo mesmo e com o mundo? Fica a reflexão sobre o potencial dessa integração para transformações mais profundas mesmo.